Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo, nesse espaço onde a gente fala tudo sobre peças, serviços e acessórios de concessionárias de automóveis, caminhões, motocicletas, implementos agrícolas e rodoviários. Eu sou Olavo Centeno e constantemente eu passo por aqui para a gente trocar aí experiências. Sim, é falar do nosso dia a dia de pós-venda. E hoje eu quero falar um pouco sobre retenção. Mais do que isso, sobre atender bem. E não tem maneira melhor de atender bem a um cliente do que entendê-lo profundamente. Não existe outra maneira de fazer um grande atendimento que não seja através do entendimento profundo das necessidades, dos desejos, das dificuldades, dos problemas, das vontades dos nossos clientes. Eu te convido aqui para que a gente pense um pouco, reflita aí se realmente nós conhecemos os nossos clientes. Porque retenção, principalmente aquela retenção que nós tanto queremos, que acontece após o término do período de garantia de qualquer produto que o cliente compre conosco, essa retenção tão difícil para nós, o pós-venda, ela não vai vir através das nossas peças, através do serviço do nosso técnico e muito menos através de algum tipo de desconto. A verdade preço, a peça ou a mão de obra aplicada não vai ser suficiente para fazer o cliente vir até nós, para construir uma lealdade do nosso cliente. Essa lealdade ela será construída através de confiança, e essa confiança só vem se nós oferecermos constantemente aos nossos clientes uma experiência positiva, memorável. Uma experiência no nosso pós-venda extremamente positiva e memorável. E por que eu vou enfatizar tanto a questão do positivo? Porque memorável toda experiência é. Só que não pode ser uma experiência negativa, que fará com que o cliente saia da nossa casa, visite todos os lugares por aí, falando mal do nosso serviço, das nossas peças, dos nossos acessórios, do atendimento que a gente faz. E o principal ingrediente para oferecer uma experiência que supera aí as expectativas do nosso consumidor é criar uma visão unificada e íntima deles, das necessidades deles. O cliente ele tem que entender, ele tem que acreditar que ele é único. Mais do que isso, ele tem que falar para os amigos, para os familiares, para os conhecidos que ele visita aí o teu pós-venda, porque na cabeça dele parece que vocês conhecem tudo sobre o veículo dele, sobre os desejos, as necessidades que ele tem. E para que isso seja feito de verdade, nós temos que conhecer aí os gostos, os desgostos, as preferências, as prioridades, as necessidades, os desejos, as urgências, com que ele trabalha e mais, um belo de um histórico do nosso cliente. E aí eu já indago, será que você realmente conhece o seu cliente? Será que você conhece intimamente as necessidades e desejos de compra do teu cliente quando a gente está olhando para o universo de pós-vendas? Eu listei aqui algumas questões que nós devemos nos fazer para identificar se a gente realmente sabe quem são os nossos clientes. Eu vou ler essas questões aqui e você aí do outro lado pense, pô, será que eu conheço essas respostas assim de bate-pronto? E se não as conhece, pô, término aí dessa nossa gravação, volte, escute novamente, reveja novamente isso, escreva essas questões e encontre as respostas para isso. Primeira pergunta que eu tenho aqui é qual que foi a última compra do cliente?
saber qual foi a última compra dele. Que data foi? Por que que ele comprou aquilo? Serviço, ou a peça, ou o acessório? Para que que ele queria aquilo? Como ele comprou aquilo? Quais foram as formas de pagamento? Identificar a última visita que ele fez aí na sua casa. Quando que a sua empresa, o teu pós-venda, falou com ele pela última vez? Se pensar assim, ó, nós precisamos construir um laço de relacionamento com o cliente. E o relacionamento ele vai acontecer através de comunicação. Quando foi a última vez que nós nos comunicamos com o cliente? E aí nós podemos pensar o pós-venda, mas antes de pensar o pós-venda, sobe um pouco vamos tirar um pouco esse zoom, nos afastar um pouco e olhar o concessionário. Foi a última vez que a tua concessionária entrou em contato com ele. E aí, identificando isso, a gente consegue mensurar algumas coisas, entender algumas coisas. Nós conversamos com o cliente, foi a área comercial de novos, foi a área comercial de seminovos, foi a área de peças, foi a área de serviços, foi o pessoal de F&I, foi o pessoal de acessórios. E identificar qual foi a área também, qual foi a última vez que nós nos comunicamos com esse nosso cliente. E por que é importante saber isso? Porque às vezes, infelizmente, os setores não conversam. Parece que nós estamos em empresas completamente diferentes. E aí, ao fazer esse tipo de ação desordenada, a gente nunca conversa com o cliente. Quando vai conversar, parece que todo mundo quer falar com ele ao mesmo tempo. E na cabeça do cliente ficam dois tipos de sentimento. O primeiro é: nunca conversam comigo, não querem saber de nada sobre as minhas necessidades. Ou do outro lado é: que bagunça que esse pessoal é, porque eles me perguntam a mesma coisa no mesmo dia, 3 departamentos diferentes entram em contato comigo. Para não acontecer isso, busque essas informações. Mais uma aqui, ó. Você sabe o que esse cliente está falando das tuas áreas, e pegar aqui o nosso pós-venda, do nosso pós-venda, departamento de peça, departamento de serviço, a funilaria, a área de acessórios, o que ele está falando da gente lá nas redes sociais? Vocês sabem que o nosso cliente, ele pode ser o nosso melhor vendedor, o nosso melhor marqueteiro, assim como ele pode destruir o nosso pós-venda. Então, entender o que está sendo dito da gente, no nosso departamento, nas redes sociais, pelos nossos clientes, é muito importante. Você conhece isso? Conhece as avaliações deixadas no Google Meu Negócio? Você conhece as informações que são deixadas nas redes sociais da própria concessionária? Você sabe o que está sendo dito lá no site Reclame Aqui? Isso é muito importante. Outra informação é: você que sabe se o teu cliente está utilizando algum tipo de benefício que é ofertado pelo teu pós-venda, sejam cupons de desconto, promoções por datas especiais ou algum tipo de mala direta que foi encaminhada, qualquer ação de marketing que foi realizada. Você sabe se o cliente está utilizando isso? Você consegue identificar quando o cliente chega, quando é feito um agendamento, na placa, o chassi, o nome do cliente, o CPF desse cliente. Olha, dois atores importantíssimos: o proprietário e o veículo, seja ele qual for. Quando um desses dois ou os dois ao mesmo tempo estão aí no teu pós-venda, você consegue identificar se ele está aí por conta de vontade própria ou por conta de alguma ação tomada pela concessionária? Ação essa que partiu lá do marketing ou uma ação que partiu do pós-venda por algum tipo de CRM ou o próprio BDC da concessionária, o call center da concessionária? É importante identificar isso. Mais do que isso, você consegue identificar, e toda vez que eles estão entrando aí no teu site, é incrível, né? O site de concessionária, ele é 100% focado, na maioria das vezes, para comercial, novos e seminovos. Aí quando a gente vai lá na aba pós-venda, serviços, às vezes tem uma fotinho, muitas daquelas fotos que tem ali nem são da própria concessionária,
Tem uma fachada e aí a foto de uma oficina, uma foto meio genérica da montadora e os horários de atendimento. Talvez seja até por isso que o cliente não acesse tanto essa área, porque quase que não tem nada para ofertar ali. A gente vai falar sobre o que colocar ali em outros momentos. Mas, uma vez que ele passa por ali, você consegue identificar? Você consegue ter uma timeline aí e identificar todos os pontos de contato por telefone, por WhatsApp, por e-mail, pelo site do cliente? Isso é fundamental. Mapear, traquear o nosso cliente. Toda a ação de marketing, todas as ações do pós-venda, elas devem levar em consideração isso. Afinal de contas, nós precisamos saber aonde que o cliente está, qual é o canal de comunicação que o cliente é mais ativo e aí quais são os canais que eu atinjo o maior número de clientes possível e botar todo o meu esforço naqueles canais que vão trazer resultado. Por isso é importantíssimo eu conhecer essas informações. Outra pergunta importante que a gente tem que responder é: e os clientes infelizes, insatisfeitos? Por que eles estão infelizes? Quais são os motivos que fazem com que o cliente reclame do nosso pós-venda? E quais são as reclamações? Esse é um ponto muito importante. Por que é tão importante? Porque é daqui que eu posso trabalhar e melhorar o meu pós-venda. E aí volto a uma dica lá mais passada, né? Uma das primeiras das nossas perguntas aqui. Você sabe que o cliente está falando da gente lá nas redes sociais? E aí nas pesquisas de satisfação tem as reclamações. Muitas vezes os elogios e as reclamações. Você conhece bem os elogios, teu ponto forte, conhece as reclamações, o que precisa ser melhorado. Quando você junta o que precisa ser melhorado, mais o que está sendo dito denegrindo o nosso pós-venda nas redes sociais, daqui a gente pode fazer centenas de pequenas melhorias para reter o nosso cliente. E aí sim, quando ele vem até a nossa casa e percebe que aquilo que ele reclamou em algum lugar está diferente, está melhor, ele se sente ouvido de alguma maneira. Ele sabe, pô, valeu a pena eu ter dito isso, eu ter escrito isso em algum lugar. E a retenção acontece. Você conhece os 3 principais elogios que o cliente faz? As 3 principais reclamações? Você conhece as principais objeções dos seus clientes? Conhecer as principais objeções dos nossos clientes, os principais elogios e as principais reclamações ajuda muito a entrar em contato com ele, ajuda muito a negociar com o nosso cliente, ajuda muito a fechar negócios e ajuda muito a fazer o cliente perceber que ele é escutado, que ele é ouvido, que leva em consideração o que ele fala, e isso aumenta o índice de satisfação e a retenção. E retenção pós-garantia melhora a rentabilidade do teu pós-venda. Aí, algumas perguntas que precisam de respostas, porque essas respostas fazem nós entender melhor o nosso cliente. E nada melhor do que entender para poder atender com qualidade. Sucesso e muitas vendas!